A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui para mais um tema do canal Culto Racional. Espero que até aqui você tenha sido abençoado com a palavra de Deus, com aquilo que você pode trazer para a sua vida através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. E hoje o tema é Deus precisa de você. Mas, pastor Carlos, não é eu que preciso de Deus? Sim, todos nós precisamos de Deus. Todos nós estávamos destinados à morte, mas Deus envia Jesus para que nós novamente tenhamos a oportunidade de termos vida abundante, vida eterna. Mas o tema de hoje é que, sim, Deus precisa de você. Eu me lembro até que existe nos Estados Unidos, né, aquele pôster, né, de um cidadão de barba branca, um chapéu, né, com uma roupa toda como a bandeira dos Estados Unidos, né, apontando assim, né, dizendo que os Estados Unidos precisam de você. E eu quero dizer dessa mesma forma, Deus precisa de você. Sério, pastor? Sério, Deus precisa de você. E a palavra de Deus mostra isso, né? Lá em Lucas 10:2 diz assim, Jesus está falando isso: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para a colheita. Jesus está dizendo, olha, a obra é grande, a terra é imensa, há muitas pessoas para serem salvas, muitas pessoas para serem curadas, libertas, resgatadas, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam o amor de Deus. E com isso, Deus está contando com você. Jesus diz isso, olha, é grande, nós precisamos de muita gente. Vamos rogar a Deus, vamos orar a Deus para que Ele mande trabalhadores. Ou seja, Jesus está dizendo, vamos falar para o Pai para que o Pai chame trabalhadores. Só que Deus não vai chamar anjos, até porque as Escrituras Sagradas dizem que não foi dada aos anjos este poder, mas foi dado aos homens. Então, queridos, Deus está chamando você. Veja que quando você começa só no livro de Gênesis, você já começa a ver o seguinte: Deus chamou Noé. Por que Deus chamou Noé? Deus viu que o mundo estava numa corrupção, estava num pecado intenso, né? E Deus naquele momento disse assim, eu vou ter que destruir esse povo porque eles estão indo para um caminho terrível. Mas Deus encontra um homem, Noé. E diz as Escrituras lá em Gênesis que Deus teve benevolência de Noé. Então Deus chama Noé e conta um plano para Noé. E aí você sabe a história da arca, né? A famosa arca de Noé. Deus também chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Um projeto de Deus, e Ele chama alguém. Eu quero dizer que Deus tem muitos projetos e você faz parte desses projetos de Deus. Que coisa maravilhosa isso, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de servir. Sempre. Me chamavam para alguma coisa, lá estava eu espontaneamente para servir, para ajudar. Não importava no que fosse, né? Entregar alimento, a ajudar a consertar alguma coisa, né? Levar alguma coisa para um irmão necessitado. Eu sempre gostei. Sempre. E Deus está chamando você como um dia me chamou também. Me chamou, hoje eu sou pastor. Mas antes de ser pastor, Deus me chamou para outros ministérios. Fui líder de jovens, fui supervisor da escola bíblica dominical. Uma série de coisas assim, né? Louvor. Até hoje eu gosto de tocar muito bateria, né? Deus chamou também a Moisés. Por quê?
Porque Deus queria libertar o povo e chamou Moisés para uma grande tarefa. Deus também chamou Josué. Josué foi aquele que entrou na Terra Prometida. Josué foi o que liderou o povo para estar enfrentando os inimigos, para conquistar. E eu poderia ficar aqui muito tempo, né? Mas o nosso tempo aqui é limitado entre 20 minutos, né? Um pouco mais, um pouco menos, para que você entenda que Deus chama sim pessoas. E a palavra de Deus mostra isso. E por que não você? Sim, você. Ah, mas o que eu sei fazer, pastor? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus chama você para tarefas simples, tarefas médias e tarefas grandes. Claro que esses homens aqui, tanto Noé, Abraão, Moisés, Josué, foram tarefas grandes. Mas eu comecei com tarefas pequenas. Então você também. Deus está chamando você. Para quê? A seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Então você é um desses que precisa, né, aceitar esse chamado, ok? Lá em Atos 13, 2, eu quero falar de chamado pessoal e depois eu quero chamar de chamado coletivo. Até aqui, nós vimos na vida de Noé, Abraão, Moisés, Josué, um chamado pessoal. E em Atos 13, 2, também tem um chamado pessoal, apesar de ter Deus chamado duas pessoas, mas foram chamados pessoais, porque o chamado pessoal é quando Deus cita o nome, certo? Então diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, você sabe que Saulo depois vem a ser Paulo, tá? Para a obra a que os tenho chamado. Então, o que diz lá em Atos 13, 2? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse é um chamado pessoal. Eu tive um chamado pessoal. Mas antes do meu chamado pessoal, eu tive um chamado coletivo. E eu quero que você entenda isso. Que muitas vezes você pensa assim, eu ainda não tive. Você olha para os líderes, né? Olha para as pessoas que são usadas por Deus, né? Como meu pai, eu sempre olhava para o meu pai um homem de Deus, meu sogro, um homem de Deus, né? Eu olhava para esses homens assim, tipo, poxa, eles tiveram um chamado pessoal. Mas eu entendi que eu tinha um chamado coletivo. E é isso que eu quero chamar a atenção de você. Pode ser que Deus não tenha citado o teu nome, mas isso não quer dizer que Deus não esteja chamando você, porque existe sim um chamado coletivo. Lucas 10, 2 é um chamado coletivo, porque a seara é grande. Chamar trabalhadores, ele não está dizendo chame João, chame Maria, chame José, chame a Beatriz, chame o Lucas. Né? Não, ele está dizendo chamem os trabalhadores, porque existe uma obra muito grande, há uma tarefa a ser feita e ele precisa de trabalhadores. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa fizemos uma viagem e estávamos num lugar assim de colheita de uva, né? Muito bonito aqui na Serra Gaúcha. E estávamos ali conversando com a senhora que apresentava, era uma vinícola, fazia um suco de uva muito gostoso, inclusive muito procurado pelos japoneses. A história é bem interessante. Isso era na cidade de Veranópolis. E ali ela estava explicando que um grande problema que eles tinham ali era que na hora da colheita quase não tinham trabalhadores. Que todas as pessoas do interior, né, os jovens, iam crescendo, iam indo para a capital e tinham poucos trabalhadores ali naquela região. E o que ela fazia? Ela fazia um chamado em todas as cidades em volta. Eu quero dizer para você da mesma forma, Deus está chamando em todos os lugares. Pode ser que Ele não esteja citando o teu nome, mas isso não quer dizer que você não tenha sido chamado. E eu quero falar de um chamado coletivo. Apesar de que quem está ouvindo este chamado é Isaías, mas veja, Isaías 6,8, quando Deus
fala esta frase, ele não está dizendo o nome de Isaías. Ele está dizendo de uma necessidade. Este é um chamado coletivo. Existe uma necessidade no reino de Deus. Existe uma necessidade na igreja. Existe uma necessidade no mundo de nós levarmos a palavra de Deus. E sim, você é este chamado. E você precisa assumir esse chamado. Não simplesmente ficar como um espectador das pessoas que têm o chamado, mas atender um chamado, uma necessidade. E aqui diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Veja, não há um nome sendo citado. Deus está dizendo quem eu enviarei. Deus está falando ali no seu reino e esta voz está ecoando. E Isaías ouve esta voz. Eu quero que você também escute essa voz através dessa mensagem, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da necessidade da igreja onde você está, ou através da família onde você está, ou através do trabalho onde você está, ou através do bairro onde você está, no seu prédio. Amém? E diz assim: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu acho lindo esta frase. Quem irá por nós? Deus está dizendo assim: eu preciso delegar pessoas para que vão em nosso nome. É como quando você recebe uma procuração de alguém, né? A pessoa te dá uma procuração, assina lá no cartório, coloca o teu nome, teu CPF, tua identidade e dá para você aquela folha. E o que você tem? Você agora tem o mesmo poder daquela pessoa que assinou aquela procuração. Deus está assinando procurações e dizendo: eu preciso de você. E diz assim: quem irá por nós? E aí Isaías, ele responde àquele chamado. Veja, Deus não citou o nome de Isaías. Se o texto estivesse dizendo assim: olha, e Deus chamou Isaías, como chamou Noé, como chamou Abraão, como chamou Moisés, como chamou Josué. Não, Deus está falando aqui: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías ouve aquela necessidade. Esteja atento às necessidades, meu irmão, minha irmã. Esteja atento às necessidades. As necessidades são de Deus. Muitas vezes você pensa assim: a necessidade é da igreja, a necessidade é do pastor, a necessidade é daquela pessoa carente. Não, esta é uma necessidade de Deus. Por quê? Porque Deus está dando a você o poder transformador de vidas, como ele transformou a sua também. Então o texto está dizendo que Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. Coisa linda isso. Eis-me aqui, envia-me. Eu me lembro do texto quando Jesus está ali e começa a chamar os seus discípulos e ele chama Pedro, Pedro larga tudo. Eu gosto daquele texto também quando Elias fala com Eliseu e diz: Eliseu, Deus está te chamando, e Eliseu larga tudo. Eu gosto muito desses textos, que são pessoas realmente de muita garra, de muita fé. Claro que ali são chamados pessoais, sim. Jesus chamou Pedro, sim. Jesus chamou Paulo, chamou Deus, né? Chamou o Espírito Santo. Bom, a Trindade, né? Chamou Paulo, chamou Saulo, né? Chamou Noé, chamou Abraão. Mas a maioria das vezes, eu quero dizer uma coisa para você: Deus está dizendo: eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Há uma necessidade no reino de Deus. Há uma necessidade na obra de Deus. Há uma seara grande, imensa. E este é o momento de você ser um chamado, atender o chamado. Amém? Que Deus ricamente abençoe a sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento, mesmo que a gente não escute o nosso nome, que nós não venhamos pensar, Senhor, que nós não somos ninguém no Teu reino. Não, Senhor, Tu tens chamado e nós somos os obreiros,
os trabalhadores, aqueles que devem atender este chamado. Porque há um chamado coletivo, há uma necessidade, há uma carência, há algo a ser realizado, há algo a ser feito. E que, Senhor, nesse momento, o Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, para que venhamos ver a necessidade e que venhamos estender as nossas mãos, que venhamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu estou aqui, posso não achar, né, que não sou qualificado, mas, Senhor, eu sei que eu posso fazer tarefas mais simples, mas tarefas que não tem ninguém que esteja fazendo. Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que você atenda ao chamado do Senhor. A seara é grande. Você é um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Mesmo sendo pastor, pastor também é ovelha. Eu tenho o meu pastor, né? Nós temos o nosso pastor, Jesus Cristo. Como dizia meu pai, o de Nazaré. Amados, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que têm assistido os vídeos. Se você ainda não assistiu todos, tem vários vídeos aí, não são muitos, né? Um dia, quando tivermos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, haverá muitos vídeos, mas a palavra de Deus, ela nunca morre. Você vai ouvir a mesma mensagem daqui a 5 anos e você vai ver que a mensagem, ela é viva, ela é própria para aquele momento que você escutar. Não, se você já se inscreveu no canal, envie para seus amigos. Você gostou? Eu, quando gosto de algo, eu envio para as pessoas, né? Às vezes tem mensagens de pastores, mensagens maravilhosas, hinos maravilhosos, canções maravilhosas, e eu envio, estudos maravilhosos, eu envio para as pessoas, porque se eu gostei, eu sei que também os meus amigos, meus parentes, os irmãos lá da igreja onde eu sou pastor, eles vão gostar também. Então eu tenho este costume. Tenha esse costume também, faça, envie. Se você gostou, mande, né? Mande lá no WhatsApp para todos os seus amigos, mande no seu e-mail, mande no Messenger, bote lá no seu Facebook, né? Para que a palavra de Deus seja anunciada. Porque este canal tem esse propósito, né? O culto racional é pegar a Bíblia, tirar da Bíblia, trazer para a sua vida e aplicar esta palavra. E você vai ver que bênção é a cada dia. Não esqueça de deixar o seu joinha, né? Clique aí na mãozinha, clique no sininho, inscreva-se, envie a sua mensagem e que Deus ricamente abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém.